Bom, hoje vamos responder algumas perguntas, né, que nós recebemos nos últimos dias e tentar tirar algumas dúvidas, né, do pessoal que perguntou. Primeira pergunta: como diferenciar os sintomas do câncer de próstata e hiperplasia prostática benigna? O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que o câncer de próstata, em geral, ele não tem sintomas, tá? É um câncer assintomático. Aqueles sintomas de jato fraco, esforço para urinar, o fato de acordar muito à noite, urgência de ir correndo ao banheiro, eles estão mais relacionados ao crescimento benigno, a hiperplasia prostática benigna. Já o câncer de próstata, ele não gera sintomas. E a explicação para isso é que 75% dos tumores, a maioria das lesões, eles se localizam na zona periférica, ao redor da próstata, e isso não impede obstruir a uretra. Por isso que é importante fazer o segmento com PSA e consultas urológicas anuais. Segunda pergunta: tenho infecção urinária 3 vezes ao ano. É normal? Não, não é normal. As mulheres, elas têm uma uretra mais curta e isso aumenta o risco de infecção urinária. Até 2 infecções por ano, a gente considera que está dentro da normalidade. 3 ou mais infecções por ano, a gente já considera que existe aí uma infecção urinária de repetição. E é importante investigar causas como cálculo renal, divertículo na bexiga, no caso dos homens a hiperplasia prostática, e a partir daí a gente tentar identificar alguns fatores de risco e hábitos que essas pessoas podem estar fazendo no dia a dia. Para os pacientes que têm infecção urinária de repetição, alguns tratamentos são importantes, como medicamentos para melhorar o sistema imunológico, uso de antibiótico profilático e a correção de alguns fatores de risco. Terceira pergunta: doutor, sempre que termino de urinar, fico um pouco na cueca. Isso é incontinência? Não. Esse gotejamento, essa saída de pequena quantidade de urina após o ato da micção em homens pode ser considerado normal. É o que nós chamamos de gotejamento pós-miccional. Em mulheres, isso é sempre um problema. Em homens, isso pode ser normal. Depois do músculo que controla a uretra, existe uma quantidade de urina que fica na base do pênis. E é normal que haja um certo gotejamento. O que os homens podem fazer para isso diminuir é pressionar um pouco a região de baixo do testículo ao final da micção e com isso forçar esse resto de urina que fica. A incontinência urinária é a perda involuntária de urina, independentemente do ato da micção. Ou seja, quando a pessoa está correndo, tossindo, fazendo esporte, essa urina sai automaticamente. Isso é um problema de saúde. Quarta pergunta: quando bebo água em 20 minutos já preciso urinar, isso é bexiga hiperativa? Então a bexiga hiperativa é uma síndrome caracterizada pela contração em excesso da bexiga. Quando as pessoas têm bexiga hiperativa, elas vão ao banheiro com uma certa urgência. Quando vem à vontade, elas não conseguem segurar, elas têm que ir correndo até o banheiro. Essas pessoas normalmente acordam várias vezes à noite, 2, 3 vezes à noite. Quando os pacientes eles têm essa urgência e precisam ir correndo ao banheiro, isso pode ser bexiga hiperativa, mas não é a única causa. Existe um quadro em que as pessoas bebem muita água e por isso o excesso de urina é produzido. É o que a gente chama de poliúria ou polidipsia. E nessas situações, quando a pessoa bebe água em excesso, naturalmente ela também vai muito ao banheiro. É importante falar que existem algumas substâncias que aumentam a taxa de contração da bexiga. Quando a pessoa ingere álcool, café, refrigerante ou chás, isso também pode aumentar a frequência urinária. Doutor, é verdade que a cirurgia de próstata deixa o homem impotente? Não. Primeiro ponto é a gente diferenciar o tipo de cirurgia de próstata. Para aquelas doenças de hiperplasia prostática, cirurgias endourológicas, seja RTU, o ROLEP ou RESUM, essas cirurgias que são feitas por dentro do canal, não há interferência nenhuma no nervo que provoca a ereção. Já na cirurgia da retirada da próstata, prostatectomia radical, essa cirurgia pode haver alguma lesão dos nervos, o que gera um quadro de impotência. Mas hoje, com a cirurgia robótica, esses pacientes são uma minoria dos casos. Normalmente homens que já têm uma idade mais avançada, têm múltiplas comorbidades e já usam medicamentos para ereção, esses são os homens mais afetados quando submetidos à cirurgia de câncer, embora essa incidência tenha diminuído muito. Eu e minha esposa não conseguimos engravidar. Quais exames devemos fazer? Metade dos casos de infertilidade tem uma causa feminina associada. 30% tem uma causa masculina e 20% uma causa mista. Então, quando um casal está diante de um quadro de infertilidade, que é a incapacidade de ter filho em pelo menos um ano, é importante que as duas pessoas, tanto o homem quanto a mulher, façam uma investigação completa. No caso do homem, nós fazemos o espermograma, que é a análise seminal do homem. A partir daí a gente quantifica o número de espermatozoides, se eles estão viáveis, como é que está a mobilidade, e então a gente trabalha para ver se tem algum fator de risco a ser melhorado.
Quais são os possíveis efeitos colaterais da cirurgia para o câncer de próstata? A cirurgia do câncer de próstata, a prostatectomia radical, nos moldes como é feito hoje com a tecnologia robótica, reduziu muito a taxa de incontinência urinária e de impotência sexual. Mas ainda existem alguns casos em que esses pacientes eles podem ter essas complicações, principalmente em doenças mais avançadas, em pacientes mais idosos e que tenham outra comorbidade. O importante é que desde antes do tratamento, existem também outras medidas que nós podemos tomar para diminuir esse risco, como a fisioterapia pélvica, mudanças de hábitos higienodietéticos e uso de medicamentos que auxiliam na ereção. Então a cirurgia hoje não deve ser temida como era antigamente. Então essas foram algumas perguntas, que trouxemos aqui nesse canal. Se você tiver mais dúvidas, sugestões, deixe a mensagem abaixo. Vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês mais. Um abraço.